eu não sei se vocês estão sabendo, né? Enfim, vocês estão vindo de outras aulas, imagino que os professores já tenham comentado. A partir de agora a gente vai cobrar a câmera aberta, tá? A presença visual também aqui na aula, tá? Aham. Então, por gentileza, vocês podem ir abrindo a câmera. Quem tem Oi, algum bom problema... dia. Bom dia, Raika. Quem tem algum problema deve falar com a Cintia, com a coordenação da escola, tá bom? Ô, prof, é que minha câmera Fala, tá Ju. quebrada, daí eu uso o celular da minha mãe pra entrar, tipo, e ligar a câmera. Só que daí agora não tá falando que não é possível participar da reunião. Tipo, entra e sai e fica uma mensagem embaixo, tipo, não é possível participar da reunião. Porque Uhum. nas 2 últimas aulas eu consegui entrar e ligar a câmera. Tá. Por que Eu você vou me fazer... negou? Eu não te neguei, Enzo! Tá, que fechou o negócio. Não, gente, por favor. Eu não nego ninguém. Eu acho engraçado vocês falarem isso assim. A prof não deixou entrar na aula. A prof me negou. Não, gente. É esse programa doido aí que às vezes dá problema. Júlia, eu vou anotar aqui seu nome e se a Cintia entrar aqui na aula ou, enfim, a gente se fala também pelo Eu vou WhatsApp às vezes, tentar né? entrar mais uma vez com o celular da minha mãe. Tá, mas aí eu justifico, tá? Para ela, se ela me perguntar ou ela não te ver aqui. Tem um monte de gente com câmera fechada ainda, gente. É que daí Vitor, eu, pelo menos, não presto muita atenção na aula. Aí é tá, melhor eu Raika. prestar atenção na aula do que eu Sim, abrir a com câmera. certeza. Mas você pode fazer o seguinte, você deixa eu fixa. Tcharam! Aí você só olha para Sim, mim, eu faço isso entendeu? toda aula. Faz Sim, de novo, então. faz de novo, sim. Porque sim, eu também. Se eu vejo aqui, eu vejo um bocejando, outro espreguiçando, eu também perco a minha. Agora eu tô vendo todo mundo, tem, né? Vários quadradinhos. E vários fechados ainda. Mas sim, também eu me desconcentro, Raika. Então, abre a sua câmera e me deixa fixa, tá? Igual você Não, sempre mas é faz. porque eu não. Não é isso que você tá pensando. É que eu não fico Ah, olhando pros colegas. Tô nem aí pra eles. tá. É por causa que eu fico nervosa, porque vai estar gravado minha cara no YouTube. Raika, você imagina. Ó, o Gabriel ficou indignado ali. Mas você imagina eu, a professora Cecília, o professor André, a professora Ana, todos nós, assim, apavorados. Nossa câmera está gravada, a nossa rosto está gravado, nossa aula está gravada. Está tudo disponível no YouTube. Isso é Pra ver horrível, sair sem querer. tá? Então, eu entendo esse seu sentimento, isso é ruim. A gente está precisando, né, ou se adaptando a esse modelo, né, principalmente por causa da pandemia, de aparecer, se mostrar, mostrar a casa. Você sabe que tem uma samambaia agora, né? Enfim, e é um momento, é uma realidade, né? Na verdade, se a gente for pensar, a gente já faz isso indiretamente, né? No Instagram, no Facebook, que a gente sempre posta videozinho nosso, a gente posta, sei lá, foto das plantas de casa, enfim, né? Então, eu entendo o que você está falando, Raika. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para a Cíntia esse seu argumento, né? Que eu entendo total. Tem gente que é mais É que eu não me sem sinto vergonha. confortável. Quase ninguém vê, quase nem os alunos veem. Imagina quem é de fora, não vai querer ver. Olha o Ninguém tá interessado na aula tá bem da gente. Nem desconfortável. o professor de história, né, Gabriel? Exatamente, estou usando argumento do Como professor de assim ninguém história. está interessado na aula, Gabriel? Não, ninguém de fora está interessado na aula. Ah, vou pesquisar escola engenho, vou ver a aula do 8º ano Nossa, pra Gabriel, ver olha a isso, Raika. falando mal da aula dos professores. Mas é Ah, não tô lógico que falando ninguém isso, tem mano. Acho interessado, que vocês não. entenderam, pelo amor de Deus, né? Então, né? Tá, galera. Só psicopata que faz isso, tá procurando aula na internet pra ver, sei lá, aula Não gravada. sei.
sei lá. É verdade, concordo. Até que é um na pouco escola. stonks isso daí. Você sair da escola e ficar assistindo as aulas do YouTube. É, realmente. Tá, galera, é o seguinte, eu entendo o desconforto da Raika, né? Eu também, é claro que eu já estou mais acostumada agora, mas eu fiquei muito desconfortável, e vários professores ali da escola, a gente conversou sobre isso, inclusive, né? Mas aí eu vou ter que passar isso para a Cíntia, de quem não está querendo abrir a câmera, seja por desconforto, seja por não ter câmera, igual a Júlia justificou, tá? Então, aí eu vou anotando os nomes de vocês conforme aqui é chamado, beleza? A Dessa não entrou ainda, né? Andressa... Mas, Roberta, pra que tem que ligar a câmera? É pra. Eu acho Eu que não é sei pra falar o vocês porquê, verem. mas pra gente, professor, eu soube que o André deu uma aula falando pro sofá dele, olhando pro sofá dele para ver como é que vocês se sentiam. Então tá, galera, hoje a gente vai falar sobre a América do Sul, né? Na aula passada, vocês É falaram muito que estranho isso. pra gente é muito estranho também, gente, ficar olhando pra cá com uma tela preta. Também Tá? também tem o fato que tem muito aluno que mata a aula, assim, só vai num outro aplicativo e começa, por exemplo, ficar vendo vídeo no YouTube, vai lá fazer alguma outra coisa da vida. Então, João, Tá, prof, mas vai ter que também... ser estranho pra alguém, porque se pra vocês é estranho falar com um computador, pra gente é estranho ligar a câmera. Tá bom, mas Laura, também tem esse caso que o João acabou de falar, eu não sei se você ouviu, né? Que também é uma maneira... Eu sei que você é tagarela, você super participa e responde, blá, 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 tá? Mas tem gente que não. Tem gente que a gente fica imaginando assim, tá lá deitadinho na cama, 8h30 da manhã, aula de geografia, tá lá assim, Eu fico imaginando, às vezes, alguns alunos assim, entendeu? Então, é uma maneira também da gente, sendo bem clara agora e falando bem sério agora, tá? Eu sei que pode estar gerando alguns risos, e eu tô falando de uma maneira um pouco engraçada, né? Tentando, enfim. Mas, como nós somos uma escola, tá? Estamos aqui porque temos um objetivo, certo? Quando a gente sabe que vocês estão acordados, estão sentados e a gente consegue perceber o mínimo aqui, né, de participação ou de compreensão pelo olhar de vocês também, tá? Então, é para primar pela qualidade das aulas que a gente está solicitando que todas as câmeras sejam ligadas, tá? Então, E mas como aí eu vai falei... parecer que eu não tô prestando atenção na aula, porque daí eu fico olhando eu não fico olhando pro celular, porque eu fico com mais vergonha ainda, e daí eu fico olhando para outros lados, daí como você disse, da questão do olhar. Certo, Raika, eu já entendi a sua situação, eu vou passar para a Cíntia, tá? Se mais alguém tem alguma outra situação, além da Júlia e da Raika, que se manifeste aqui, porque eu vou falar com a Cíntia daí, tá? Porque, como eu falei, é para primar pela qualidade, né? E daí se tem algo, e é um acordo da escola, de todas as aulas, de todos os professores. Então, se alguém tiver algum problema, daí fala diretamente com ela, ou aqui no caso... Parece que o Início tá dando uma entrevista em anonimato, tipo, que ele foi assaltado, algo do tipo, porque tá tudo preto. Sabe quando a pessoa dá uma entrevista de anonimato, assim, e fica tudo preto, sabe? A pessoa toda preta. Por causa da sol. Sim. Enfim. Ô, prof, por que a gente não liga a câmera só, tipo, durante a chamada? Não, a professora já falou. Galera, não é uma questão opcional, certo? Se eu pudesse escolher, né, eu daria aula de câmera fechada, mas eu sei que eu estando aqui, eu enfatizando, tá, a minha fala, e vocês olhando para mim, ou vocês percebendo alguns gestos meus, complementam a minha fala e dá mais atenção, né, e dá mais razão, né, e para aquilo que eu estou falando, mais complemento para aquilo que eu estou falando, tá? Então, não é opcional, Naomi. É basicamente você não ir para aula e falar que você estava lá invisível. Isso. Na sala de aula, a gente percebe, às vezes, vocês assim, né? Assim, né? O que a gente faz tipo, na a sala de pessoa aula? também tem que perceber
que daí o pai tá pagando aula pra nada, né? Porque não tá participando, não tá dormindo no meio da aula, Mas fazendo outra acho que, coisa. tipo, quando Sim, você liga a Raika, câmera, isso aí é de cada família, tá? E a gente não tem como controlar isso. A gente consegue agora, aqui com esse acordo com a escola, né, primar um pouco mais, né, enfim, pela qualidade aí do que a gente está ensinando, agora com as câmeras abertas, tá? Percebendo se vocês estão aqui, percebendo se vocês estão acordados ou se vocês estão cheios de preguiça, porque senão a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz na escola. Para quem está assim deitado, o que eu faço? Né? Você já tem aula comigo desde o sexto ano. Tira Levanta, da vai lá sala. lavar o rosto, né? E volta para a aula. Tá? Se eu perceber que a Laura que começar a bocejar, tal, né? E toda a aula, a Laura faz isso. Poxa, eu vou começar a me preocupar. Eu vou ter que passar para a coordenação e a coordenação ir lá procurar os pais da Laura e falar assim: olha, ela está dormindo, ela não tem insônia, né? O que está acontecendo? A gente percebeu isso. E qual é o objetivo disso? Né? Primar pela qualidade do que a gente está ensinando. Beleza? Justificado, então, ali, tem gente ainda com a câmera fechada. Naomi, Brenda Pires, Isabela e Pedro, que ainda não... A Raika falou, né? Vamos ver, enfim, essa questão do desconforto, como eu falei, né? Eu entendo, acolho, mas não é opcional. Você não abre a câmera para educação física, Raika? Sim. Abre? Aí não te dá vergonha. É. Do mesmo jeito eu fico com vergonha, mas fazer o quê, né? Porque senão fica recuperação em educação física. Uma coisa que eu sempre faço Então. é, tipo, imaginar a câmera como espelho, em vez de câmera em si. É só pensar como se fosse um espelho. Legal, João. Então, eu não gosto de me olhar no espelho. Então tá, pessoal. Chamada. Andressa não chegou, Ângelo tá aí, Arthur não chegou, né? Arthur tá aí. Arthur, por gentileza, liga a câmera. Brenda, tá aí? Brenda Pires. Oi. Oi, querida. Bruno? Não, né? Enzo Brenda. tá aí, Gabriel Antônio. Gabriel Machado. Por que você respondeu quando a professora falou Pires? Gente, Gabriel Machado, tá aí? Não tá? Não tô vendo sua câmera, Gabriel. Ele mandou no chat. Tá ali. Acabei de ver agora. Mas não consigo ver você. Eu tava com saudade de ver todo mundo assim também. Faz tempo que a gente não se vê, hein, gente? Iago tá aí. Gustavo tá aí também. Aqui. Isabela. tô Cadê a aqui. Isabela? Eu tenho até que mexer aqui para colocar todo mundo na minha tela. Bom dia, Mariana. A aula é 11h15, hein? Por gentileza, liga a sua câmera. Isabela tá aí, João Vitor tá aí, Júlia tá aí, Laura tá aí. Manuela não veio. Manuela tá aí? Não, né? Marina tá aí, Naomi, Pedro, Raika e Victor. Galera, eu anotei aqui o nome. Oi? Você me pulou? Eu te marquei aí que eu te vi. Eu não te chamei, mas eu te vi, eu já coloquei presença, tá? Eu já coloquei o nome aqui das pessoas que não abriram a câmera, tá? O senhor sabe que eu estou aqui, né? Quem é que tá falando? E por que Pedro. você não abre a câmera, Pedro? Ah, muito bom. Tudo certo? Aham. Que bom. Então tá.
A gente está falando sobre continente americano, lembram? Começamos na aula passada, tá? E dentro do continente americano, né, vamos começar a falar sobre o continente sul-americano, né? Nós também somos americanos, estamos no continente americano, certo? Pedi para que na aula passada vocês... Pessoal, de modo geral, deixem o celular de lado agora, tá? Bem de lado. Joga lá em cima da cama e deixa lá o telefone, tá? Presta atenção aqui. E vocês trouxeram algumas referências da América do Sul, né? Falaram da floresta amazônica, que é uma floresta que não está apenas no Brasil, mas em outros países da América do Sul. Falaram do Rio Amazonas, que sim, o Rio Amazonas, ele também é abastecido por água do degelo, né? De água, de montanhas que tem gelo, certo? Peraí, deixa eu reformular minha frase. O Rio Amazonas também é abastecido por água, né, de degelo, água descongelada, de áreas de morro que também se congelam, tá? Que mais? Vocês falaram... Puxa, eu lembro de Machu Picchu, né, que o Enzo visitou com a família dele, e ele falou um pouquinho dos Incas, né? Ou seja, povos originários, nativos da América do Sul, certo? Eu esqueci o nome agora que eu falei sobre as gravuras que eles faziam. Eu também esqueci agora. A gente não anotou, né? Aeroglifos. Eu lembro que... Aeroglifos. Massa. Eu lembro que... Gabriel, presta atenção, cara. Eu lembro que teve gente que falou de narcotraficantes, né? Da grande plantação de cocaína que tem, e consequentemente de produção de drogas, né? Enfim, coisas que surgiram ao longo da aula, né? Com referência à América do Sul, tá? E daí eu lembro que eu mostrei uma imagem para vocês da América, do continente americano, certo? E eu lembro que eu mostrei também algumas fronteiras, alguns limites, né, da América do Sul. Ao norte, a América do Sul faz limite com o quê, galera? Mar. Com o mar. Não, mas Com a América Central. com a outra América, a América Central. Legal. Ao sul, lá no extremo sul, que a gente tem o Ushuaia, né, que faz parte de um país chamado Argentina. Quase encosta num outro continente. Que continente é esse? Antártida. Antártida ou Antártica. Isso mesmo. Beleza? Aqui, os limites da América do Sul são para qual oceano? Pacífico, Atlântico. Aqui, Atlântico, galera. Atlântico. Lembrem da floresta da Mata Atlântica, que fica aqui no litoral do Brasil, no caso, né? Que é banhada pelo Oceano Atlântico, tá? E no lado oposto, aqui a oeste, esses países são banhados por qual oceano? Oceano Pacífico. Pacífico, beleza, tá? E daí na aula passada também eu falei da quantidade de países que a gente vai encontrar, né, na América do Sul. Ao todo são 12 países, né, independentes. Mas tem duas áreas que fazem parte de outras nações. Aqui, a Guiana Francesa, que é um território da França, e aqui, as Ilhas Falkland, ou Ilhas Malvinas, que fazem parte do Reino Unido. Beleza até aí? O meu pai Relembramos, ele então, a falou aula sobre passada. as ilhas das Malvinas para mim. Quem ontem. falou? Meu pai. Ah, é? Sim. O que ele falou, você lembra? Ele tinha dito que teve uma guerra, né? Sim. E que lá é Muito, frio. muito, E que lá é muito frio também. violenta. E não E tem que é muitos muito frio. habitantes. Sim.
Uhum. Foi muito violenta a guerra. Ah, mas eu acho mó bonito ali. Dando continuidade, galera. O que eu tenho mais para falar para vocês? Tá? Deixa eu interromper aqui e olhar para vocês, ver essas câmerazinhas. Brenda Plain, tá ouvindo aí? Tá me vendo aí? Então tá. É um continente, então, certo? Que ele tem aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados. E desses 17 milhões, galera, tá? 8 milhões de quilômetros quadrados faz parte de apenas um país. Que país é esse? O maior de todos da América do Sul? Brasil, o nosso, tá? 8,5 milhões, beleza? Quando a gente fala, a gente já falou na aula passada também, acho que o Pedro me ajudou aqui, né? A gente pode dividir o continente americano em continente anglo-saxônico, né? Que daí envolve os países lá do norte, Canadá e Estados Unidos, certo? E América Latina, que envolve México, América Central e toda a América do Sul. Ou seja, a América do Sul também faz parte da América Latina, que é uma outra maneira da gente regionalizar, da gente dividir, tá, o continente americano. Beleza? Para quem... eu não sei se vocês estão anotando, enfim, mas para não ficar apenas na minha fala, eu posso mostrar aqui para vocês também, que eu separei. Onde é que tá? Aqui. O livro de vocês. Ai, carambola, qual é a página mesmo? Alguém está com o livro aberto? Pode me ajudar? Ou abrir o livro para me ajudar a acompanhar? É página 138. Ai, obrigada, Júlia. Calma, vou pegar o livro e vou desligar a câmera rapidinho. Vou pegar o livro também. 138, gente. Mas a professora vai mostrar o livro aí? Sim, Ô, prof, tem duas de mim, mas alguns detalhes porque eu tô pra falar e outra eu vou abrir a câmera, tá? Tá bom, beleza. É que é bom também ter o livro para ver a imagem. Os detalhes da imagem. Aqui, ó. Tudo que eu tô falando tá nesse capítulo aqui, galera, ó. Para localizar vocês. Capítulo 10. Beleza? Então tá, faz parte da América Latina também, tá? E a história, tá, desse continente, né? Ele é América do Sul, no caso, tá? Dessa porção do continente americano, ela é muito parecida, tá? O que a gente sabe da história de ocupação desses países aqui, tá? De modo geral, eles foram explorados por portugueses e espanhóis, principalmente, tá? E eles tiveram suas matérias-primas, então, retiradas, né, roubadas, para se levar para a metrópole, ou seja, principalmente Portugal e Espanha, beleza? E eles utilizaram inicialmente a mão de obra indígena, e eles escravizaram os indígenas para isso, certo? E eles utilizaram mão de obra africana também, que eles compravam, assim como mercadorias, né? Eles consideravam os africanos... Qual a página mesmo? Desculpa por interromper. 138 e 139, está na tela. Eles compravam, então, consideravam, né, mercadoria, objetificavam, né, esses povos e traziam para cá, então, para a América do Sul. Depois vocês vão ver que na América Central isso também se repete, infelizmente, tá? E na América do Norte também. E obrigavam, então, escravizavam o trabalho dessa população, tá? As principais consequências que a gente tem dessa herança, tá? Tá escrito aqui aqui, ó. Nesse trechinho, eu não consigo circular, então deixa eu dar um zoom aqui, ó. Nesse trechinho da página 139, galera, se eu não me engano, é no terceiro parágrafo, segundo parágrafo. Aqui, ó.
Uma herança, então, dessa condição, a gente pode ler aqui no terceiro parágrafo na página 139. Por causa desse passado de exploração, somado ao descaso das elites que assumiram o poder desde a independência, grande parte da sociedade, sobretudo entre os indígenas e africanos e seus descendentes, ficou marginalizada, sem acesso à educação, à saúde, à moradia digna. Tá? Na última aula, e fazendo uma referência com aquela atividade de cota não é esmola, a gente falou sobre um pouquinho dessa herança, né? A gente falou que os descendentes de africanos, né? Ou seja, que nossa população negra, preta, parda, né? Dependendo de que órgão que vai fazer essa entrevista com eles, vai classificar, dessa consequência, perdão, perdi aqui minha fala, mas a gente viu na última aula que a falta de acesso à educação, à saúde e à moradia, né, a saúde, principalmente a educação, né, existe uma maneira de você minimizar isso com as cotas nas escolas, nas universidades, nos concursos, tá? Isso vale para pessoas negras, né? A gente falou isso na última aula, a música da Bia Ferreira, e ela como compositora, como artista negra, ela fala por ela e pelo povo dela, né? Mas também englobam aí, também entram nas cotas, tá? E talvez na maior parte das cotas, as pessoas que não têm condições sociais, não têm condições econômicas também para estudar. Ou seja, pessoas que vivem numa vulnerabilidade social muito alta. Pessoas que não têm condições, tá? Ou seja, se uma criança estudou durante todo o tempo na escola Engenho, e essa criança, né, que vai sair depois formada, adolescente, é negra, tá? Ela não vai ter direito às cotas, certo? Porque as cotas, elas também estão relacionadas com a condição social e econômica dela, tá? Então, é importante a gente... Tem muita gente que, tipo, sai da escola particular e consegue pagar e vai para uma pública e fica, tipo, 2 anos lá, depois volta, né? Isso. Tem gente que se utiliza dessa estratégia, sim, infelizmente. Tem gente que faz pior ainda. Está matriculado numa escola particular ou numa escola pública, né? Enfim, tentam, né? Existe uma fiscalização para que isso não aconteça, tá? Mas tem gente que tenta burlar essa legislação. Mas como assim? É porque se você é estudante de escola pública, significa que você não tem condições financeiras, econômicas, né, para pagar uma escola particular. Logo, você tem uma cota para entrar no vestibular, na faculdade. Estudante de escola pública, entendeu? Então, tem muita gente que tem condições financeiras para pagar uma escola particular, né? Mas que estrategicamente, com esse objetivo de pegar essas cotas, vai para uma escola pública para ter direito, ter uma certa facilidade para entrar na universidade ou em algum concurso. Entendi. Nossa, entendeu? Que mal isso. Sim. Mas existe uma fiscalização para que isso não aconteça. Porque se existem as cotas, né, seja por conta de um processo histórico, né, a questão de escravização dos africanos que vieram para cá, certo? Ou seja, pela condição econômica, tá? As cotas é para atender essa população, né? Se essa população ela está atrasada em comparação, atrasada entre aspas, né, com relação aos seus conhecimentos na educação, se ela está atrasada, então, né, em comparação com essas pessoas que sempre puderam estudar em escolas particulares, que são brancas, né, que têm uma família bem estruturada, que têm acesso à educação, certo? Então, é desproporcional a qualidade de vida
né? E as oportunidades na vida desses grupos de pessoas, certo? Por isso que se criam as cotas, tá? E aqui, eu estou falando tudo isso, né? Porque nesse trechinho aqui do livro que eu acabei de ler para vocês, da página 139, né? Fala que isso acontece ainda hoje, em 2020, tá? Por quê? Qual é a causa, né? A exploração e o descaso das elites, tá? Que assumiram o poder nesses países quando eles se tornaram independentes, tá? Por isso que eu estou tocando nesse ponto. O nosso livro traz essa frase aí, esse parágrafo, essa frase do terceiro parágrafo dessa página, para justificar essa causa. Não é por acaso, tá? Na verdade, tem várias falas e expressões preconceituosas, né? Ah, o cara não tá na faculdade porque ele é preguiçoso, né? Não, peraí. Que oportunidades que ele teve na vida para aprender a ler e escrever, né? E ser uma pessoa alfabetizada e com compreensão daquele texto, né? Não ser um analfabeto funcional, tá? Analfabeto funcional é quando ele consegue juntar as sílabas, juntar as palavras, ler a frase, mas não compreende o que ele está lendo, certo? Então, essa daqui é uma das causas. Isso é muito importante a gente saber, porque mais lá para baixo, eu vou ler com vocês, né? A gente vai ver que a desigualdade social e econômica na América do Sul é muito grande, tá? E o motivo de quando que vem isso? Lá de 1500, galera, né? 1600, tá? Outras características, né? Então, quando os portugueses e os espanhóis eles estavam aqui, eles exploravam inicialmente a produção, os produtos, né, agrícolas e minerais, tá? E daí a gente tem exemplo aí, o pau-brasil, o açúcar, né? A cana-de-açúcar, que daí se fazia o açúcar. Lembram disso que a gente trabalhou no passado? O ouro, a extração da prata. Sim, né? eu lembro. Que bom. A língua, principalmente, né, vai ser o português e o espanhol, embora a gente também vai ter as línguas nativas desses povos, né? A língua inca, né? Na verdade, eu não sei o nome agora. Quechua, né? Se escreve Quechua, mas se lê Quechua, um T no meio ali. Senhora, tá tendo obra aqui em casa, tá tendo muito barulho, às vezes eu não consigo escutar direito. Ai, que pena, Gabriel. Mas tem aquela Tem que máquina, aumentar né? aí seu volume. Fechar aí a janela. Tá fechado. Então, essas línguas nativas, né? Assim como do Guarani. Gente, a gente tem os indígenas guaranis aqui do lado, em Biguaçu, que a gente pôde visitar, né, ano passado. A gente tem no Morro dos Cavalos, ali na Palhoça, né? A gente sabe que o Brasil é cheio de aldeias indígenas, de tribos, de etnias diferentes e com línguas diferentes. Então, a gente também tem essas línguas, tá? Mas a predominante, né, é o português e o espanhol. Beleza? A maioria é católica, tá? Vejam que eu estou fazendo um apanhado geral aí da América do Sul, tá? A maioria da população é católica, porém, a gente sabe que existe outras religiões, né? Para pessoas praticantes de outras religiões, né? Nosso colega mesmo, antes das férias, apresentou um trabalho das religiões afro-brasileiras, do candomblé e a Umbanda, né? Tem pessoas aqui na sala que podem seguir a religião budista, cristã, evangélica, enfim, tá? Mas não são as predominantes ainda, tá? Católico ainda é predominante. Existem países que são considerados emergentes. O que é isso? Que estão se destacando muito, tá? Nos últimos 10 anos, basicamente. E que países são esses? Aqui embaixo, na última frase, galera, ó. Brasil, Argentina e Chile. Que destaque que esses países estão tendo, tá? Principalmente na economia e principalmente nas relações com outros países, tá? Na compra e venda de mercadorias. Eles estão mais globalizados. Fala, Raika. Eu tinha saído da aula porque eu acho que meu celular tá reiniciando sempre esse horário. Ontem também aconteceu isso. Tá. Certo, Raika. Inclusive, a gente tem um grupo
né, dos países que são considerados emergentes no mundo, e esse grupo, esse bloco que se chama BRICS, tá? O Brasil faz parte. O B é de Brasil, o R é de Rússia, o I é de Índia, o C é de China e o S é de South África, né, de África do Sul. Esses são os BRICS, são os emergentes, né, os que estão mais globalizados e envolvidos economicamente com as outras nações no mundo, mas aqui na América do Sul, além do Brasil, a gente tem a Argentina e o Chile, igual está destacado aqui no texto para vocês. Certo? Galera, essa é a introdução. Essa é a página 168 e 169. A partir daí, a gente vai trabalhar alguns aspectos físicos. E a gente vai começar pelo relevo, tá? O relevo, pelo que a gente pode perceber aqui nesse mapa, dá uma olhada, tá? Eu tenho cores mais claras e cores mais escuras. Gabriel Machado, escreve aí no chat para mim. Cores mais claras vão representar o quê? Nesse mapa aqui da América do Sul físico, que é o título dele. Tá escrevendo aí, Gabriel Machado? Calma aí, professora, eu tenho que atender uma coisa aqui lá embaixo, rapidinho. Mas você tá em aula, Eu posso Gabriel. falar? Altitudes mais baixas são... chamando ali. Posso falar? As altitudes mais baixas são as cores mais claras. O Gabriel escreveu isso? Gabriel Machado? Na verdade, eu e ele, a gente falou ao mesmo tempo. Ah, tá. Beleza, Gabriel. Boa participação aí. Isso mesmo, Enzo. Altitudes mais baixas vão ser representadas com a cor mais baixa, mais clara, né? Como é que eu percebo isso? Como é que eu... Na verdade, não é mais clara, né? Nessa escala aqui, do verde pro... passando pelo amarelo e indo até o bordô ali. Como é que a gente sabe disso? Tá? Revisando o que a gente aprendeu lá no 6º ano. Com a legenda. Tá? Todo mapa ele vai ter um título. Tá aqui o título. Beleza, Gustavo? Tu não tem o 6º ano comigo. Mas, ó, Iago, o que a gente aprendeu, Pedro? O título é um elemento do mapa, assim como a legenda, assim como a rosa dos ventos, assim como a escala e a fonte, ou quem elaborou esse mapa, tá? Então, para eu ler um mapa, eu tenho que sempre estar ligada nesses 5 elementos desse mapa. Beleza? Vejam, pessoal, grande parte, né, da América do Sul está abaixo da linha do Equador, mas também tem a América do Sul que está acima da linha do Equador. Lembrem que a linha do Equador ele é o paralelo principal, né? Ele é o 0 grau, tá? Para a gente medir as latitudes. E daí, a maior parte da porção dele está, então, abaixo da linha do Equador. Tá? Reparem, galera, nessa porção aqui, ó, banhada pelo Oceano Pacífico, que está bastante amarronzado, né, avermelhado, enfim, que é a Cordilheira dos Andes. Alguém lembra, relembrando aquele conteúdo de placas tectônicas lá do 6º ano, o que aconteceu para se formar a Cordilheira dos Andes? Foi o movimento das placas tectônicas que elas se... Como é que chama? Elas se bateram, digamos assim. Aham, elas se convergiram. São movimentos convergentes, isso mesmo, né? A placa tectônica, então, né? Uma começou a pressionar a outra, né? E daí, de tanto pressionar, uma cedeu, foi para baixo e a outra subiu e ficou assim, né? Tadã. E daí, aqui em cima, eu tenho a Cordilheira dos Andes, então. A Cordilheira dos Andes, galera, ela vai lá do extremo sul, dá uma olhadinha aqui, ó, na Patagônia, tá? Até lá em cima. Dá uma olhada aqui, ó. Tudo isso aqui é a Cordilheira dos Andes. Eu já passei Beleza? também por aí. Daí tem alguns vulcões bem próximos. Sim, tem vulcões. Na verdade, a gente fala que é uma área de... como é que fala? Vulcanicamente ativa, né? Geologicamente ativa, tá? Que daí engloba também terremotos e vulcões. Eu estava falando com o 6º ano hoje sobre geologia e, inclusive, desses países, né? Chile, uma amiga minha chilena estava me contando que na escola
eles têm orientações. Se sentir tremor de terra, eles têm que ir para baixo da mesa, eles têm que se proteger. Treinamento. Né? Porque é Né? comum. Isso também ocorre em treinamentos, isso mesmo. Né? Pra Então, baixo isso é da comum. mesa? Isso, para baixo da Mas carteira. se a mesa. No Canadá também tem isso. Em vários países tem. É só uma maneira de se defender, de se proteger, né? Não necessariamente você, se for muito, muito alto. Brenda, sem palhaçada aí, a gente não tá na aula de dança, a gente até poderia estar, mas não é a ideia. Vai cair, né? Não necessariamente vai cair, pode só tremer, e a ideia é só a sua cadeira não cair, você não cair com a cabeça no chão, enfim, tá? É isso, galera, a aula está acabando. Na próxima aula eu quero falar mais algumas características sobre relevo da América do Sul, tá? Eu tinha planejado escrever para vocês um resuminho em aula, mas daí, enfim, não deu tempo. Eu vou fazer um resuminho desses pontos que eu falei hoje, tá? Para deixar lá no Classroom, beleza? Ficamos por aqui, 8º ano. Bom final de semana e nos vemos terça-feira. Tá? Tchau, Façam a tarefa. Obrigada Teve gente que pela não fez aula. ainda. Obrigada Tchau, também, prof. Raika, pela participação de vocês. Adorei vê-los. O que é essa Brenda, prof. gente? Tchau! Tchau, Pedro. Tchau, Mariana. Tá me ouvindo? Você tá aí? Você pode falar comigo um pouquinho, Mariana? Você pode ligar seu microfone para a gente conversar?